E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro e esse vídeo aqui é a segunda parte, a continuação do vídeo sobre taxas. Então vocês já assistiram o vídeo sobre as taxas de corretoras e fundos no universo de cripto e esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as taxas de transação de rede das blockchains. Então vamos falar um pouquinho sobre elas. Então bom, basicamente para poder fazer qualquer transação em qualquer blockchain, isso exige esforço da rede de fato. Então para que a rede se mantenha funcionando de uma forma segura e estável, basicamente, existem as taxas de transação. Então, começando pelo começo de fato, por que as taxas existem? Lá no comecinho de Bitcoin, então a Bitcoin, como vocês sabem, foi a primeira cripto feita lá em 2009, começou ali por ali mais ou menos. Até 2011, as taxas de transação existiam por um único motivo, para poder impedir que as pessoas spamassem as transações na rede. Então, que elas ficassem fazendo transação aleatória, sem significado, para poder tentar travar a rede. Então, era um sistema de segurança para que, enfim, quase como um ataque de DDoS, isso não pudesse acontecer. Qual é o problema disso? Até 2011, mais ou menos, a taxa era fixa. A taxa de transação do Bitcoin era fixa em 0,01 Bitcoin. Isso era extremamente barato, se a gente considerasse o preço de um Bitcoin na época, só que conforme o valor do Bitcoin foi aumentando, isso começou a se tornar completamente inviável. Se você pensar hoje, 0,01 Bitcoins para uma taxa de transação já seria tipo isso aqui, é uma coisa completamente absurda. E aí o que aconteceu? A rede inteira, numa forma de consenso, então todo mundo que estava rodando os nós de Bitcoin, minerando Bitcoin, realizando as validações e transferências de Bitcoin, concordou em fazer essa mudança no protocolo que permitia que as taxas de transação fossem muito inferiores a 0,01 bitcoins. E é assim que funciona até hoje. E isso não é só no caso do Bitcoin. Basicamente, toda blockchain precisa de uma taxa de transação para ela continuar rodando. Então, eu vou focar nesse vídeo aqui na blockchain do Bitcoin e na blockchain do Ethereum, que são as duas criptos ali mais famosas e mais utilizadas hoje. Então, eu vou manter focado nessas duas para não ficar um vídeo muito longo. Então, no caso do Bitcoin, como funcionam essas taxas? Basicamente, qualquer transação realizada na blockchain do Bitcoin, uma porcentagem pequena dessa transação fica para os mineradores. Essa taxa, quem paga é quem está enviando e não quem está recebendo. E quem está enviando pode decidir qual é o valor dessa taxa. Então ele pode pagar uma taxa mais alta para ter prioridade nessa transação, então essa transação ser realizada de uma maneira mais rápida, ou ele pode pagar uma taxa inferior e ficar ali para o final da fila, que vai levar mais alguns minutos para poder realizar essa transferência. E como que funciona do outro lado, no lado do minerador então, né, os famosos mineradores de Bitcoin? Como que funciona? Basicamente, a cada 10 minutos, um novo bloco é gerado na blockchain do Bitcoin. Toda vez que esse novo bloco é gerado, uma recompensa é distribuída entre todos os mineradores, que estão de fato validando toda a transferência. Então, com o poder computacional que eles estão dedicando para isso, estes computadores estão resolvendo questões matemáticas ali para descobrir o próximo bloco e eles vão receber uma recompensa por esse novo bloco minerado. Nessa parte, os mineradores são recompensados pela descoberta do novo bloco. Isso entra mais numa parte de mineração, que é o famoso Proof of Work, e já tem bastante vídeo aqui no canal sobre mineração, então se você quer saber mais sobre isso, vai ver aqui no canal, que você vai conseguir entender bastante esse mundo, que é bem da hora. Então, basicamente, a cada 10 minutos, eles recebem uma porcentagem desse novo bloco e as taxas pagas por quem transacionou nesse novo bloco. Então, eu fiz uma transferência, João fez uma transferência, Carlos fez uma transferência, Maria fez uma transferência, isso tudo foi se acumulando, cada um pagou uma taxa diferente para poder ter uma prioridade nessa fila de transações. No momento que o próximo bloco é descoberto e essas transações vão para esse novo bloco, todas essas taxas também são distribuídas entre os mineradores. Então, os mineradores recebem aí duas rendas, digamos assim. A do novo bloco sendo descoberto e a das taxas pagas das transações que foram colocadas naquele bloco. Ou seja, as taxas são pagas para incentivar que os mineradores existam, para incentivar que a rede continue rodando de uma forma descentralizada e segura. É basicamente para isso que as taxas são pagas e é para isso que elas precisam existir no caso da blockchain do Bitcoin. Tem um pequeno problema nessa questão das taxas, então. Se quanto mais caro eu pagar, maior é a minha prioridade, o que acontece quando tem muita transação acontecendo e todo mundo quer que as transações sejam feitas de forma rápida? Essa taxa começa a escalar, escalar, escalar e ela acaba ficando extremamente cara. Tiveram períodos aí na história que já chegaram a pagar cerca de $100 por uma transação. Isso é extremamente caro mesmo, se a gente considerar que
o comum, né, já chegou a ficar centavos de dólar para realizar uma transação, lembrando que essa transação pode ser daqui do Brasil para o Japão, daqui do Brasil para os Estados Unidos, para a China, para qualquer lugar, então pagando a mesma taxa de transferência. Esse é um dos problemas da taxa de transação ser escalável, ela ser livre. Então quem quiser pagar mais, paga mais e sobe. Então isso acaba ficando muito disputado, isso pode causar, dependendo do congestionamento na rede, um preço altíssimo nas transações. Então, bom, no caso da blockchain do Ethereum, as coisas são um pouco diferentes. Como a blockchain do Ethereum foi desenvolvida e ela roda até hoje, focada em aplicativos, né, no que a gente chama de DeFi, todas as taxas elas não são pensadas na transação como a do caso do Bitcoin, elas são pensadas no caso de serviços. Então, por exemplo, se tem um serviço de cadastro de documento na blockchain do Ethereum, ou então se tem um serviço de voto, qualquer coisa, qualquer serviço que seja relacionado na blockchain do Ethereum, todas essas transações têm uma taxa. Então, geralmente, alguém que fornece um serviço está pagando por cada registro, por cada transação, está pagando uma taxa por utilizar aquela rede. Então, essa rede funciona de um jeito um pouquinho diferente. Essas taxas são conhecidas como gas fee, então basicamente gasolina mesmo, assim como você precisa colocar gasolina no seu carro para ele rodar, você precisa pagar a gas fee na blockchain do Ethereum para o seu serviço rodar. Então, bom, se você segue a gente no Instagram e já viu o Reels que a gente postou lá, você sabe que agora, no começo do mês de agosto, aconteceu o Hard Fork London. E o que foi isso? Esse upgrade London na blockchain basicamente foi feito para deixar as taxas de transação na rede do Ethereum mais previsíveis. Por quê? Antes dele, a gente tinha uma gas fee ali que poderia subir, assim como no caso do Bitcoin, pela prioridade. Então eu poderia escolher ali para poder pagar mais e isso subir mais, e também eram os mineradores que recebiam isso. Depois desse upgrade do London, todos os novos blocos que são emitidos na blockchain do Ethereum, eles têm uma taxa de gas básica, então a mínima, já pré-definida. E qualquer pessoa que quiser realizar uma transferência, dependendo de onde ela estiver no bloco e de qual for o tamanho dessa transação, ele já sabe aproximadamente, com uma variação ali de 10% a 12%, ele já tem uma ideia de quanto que ele vai pagar no máximo por aquela transação. Então as taxas se tornaram muito mais previsíveis do que eram anteriormente e, enfim, a blockchain do Ethereum agora consegue rodar de uma maneira muito mais estável e muito mais previsível. Isso é importantíssimo para incentivar novos serviços a serem desenvolvidos. Lembrando que isso foi principalmente desenvolvido justamente pela questão da quantidade de novos serviços que apareceram. Então, com um boom gigantesco que a gente teve em 2017 e agora em 2021, com um boom de aplicativos e serviços diferentes aparecendo utilizando a blockchain do Ethereum, as taxas estavam ficando muito altas. Então, eles fizeram esse protocolo justamente para corrigir isso. E agora, na parte dos mineradores de Ether, então, dos mineradores, de quem está validando e fazendo com que a rede do Ether continue segura, com que a blockchain do Ethereum continue segura, como que funciona a remuneração deles. Como quem está pagando já sabe, mais ou menos, aproximadamente, quanto vai pagar, eles podem, no momento de fazer uma transferência, estipular basicamente qual que é a gorjeta que eles querem dar. E os mineradores vão receber essa gorjeta por, de fato, minerar e validar, digamos assim, a transferência deles antes. Então fica muito mais tranquilo de realizar essas transações. O minerador também já consegue prever um pouco mais quanto que ele vai receber por cada transação, e uma parte desta transação é queimada. Então, antes desse London upgrade, o Ether não era um bem deflacionário assim como o Bitcoin. Ele não tinha um limite para ser emitido e nada que fizesse com que aquele ativo valorizasse ao longo do tempo. Agora, com uma pequena parte dessas taxas sempre sendo queimada de fato após cada transação, a gente faz com que o limite máximo de Ether fique cada vez mais próximo. Isso faz com que o valor do ativo também aumente ao longo do tempo. Tiveram mais algumas alterações nesse Hard Fork London, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhe aqui nesse vídeo, porque sai um pouco da parte de taxas e senão ficaria muito grande também esse vídeo, né? Resumindo um pouco sobre as taxas, então o que vocês têm que entender. As taxas de qualquer blockchain existem basicamente para poder manter aquela blockchain segura, dependendo da cripto, se for uma cripto descentralizada, para poder manter ela descentralizada. Então elas existem para manter o ecossistema cripto funcionando de uma maneira saudável para todos os que estão utilizando, tanto os mineradores
quanto os usuários finais. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre as taxas de rede das criptomoedas. Eu falei bem por cima para não ficar muito extenso, mas tem muito assunto mesmo para falar sobre isso. Se vocês querem aprender um pouquinho mais sobre isso, vai no nosso Instagram, pode mandar DM pra gente, comentar aqui embaixo que a gente responde, super tranquilo. Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo, fiquem ligados aqui no canal, se inscrevam no canal, vão lá no nosso Instagram também. É isso, até a próxima. Valeu!